Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você, com a sua família? Espero que sim, né? Eu oro para que Deus esteja guardando você, guardando a sua família, protegendo de todo o mal, de toda a seta do maligno, te dando paz, te dando tranquilidade, te dando sonhos e realizando os seus projetos. Meus irmãos, desculpa, minha voz já está bastante afônica, né? Eu estou com a garganta um pouco irritada. Acredito que também um pouco pela nossa ação que tivemos na sexta-feira à noite em nossa igreja, né? Trabalho ali de demolição das paredes do subsolo e a gente acaba absorvendo um pouco daquele pó. A voz já estava ruim e ficou um pouquinho pior, né? Mas ainda podemos falar. Isso que é o mais importante, né? Muitos gostariam de estar falando e não podem, não têm a condição de falar. E eu não posso reclamar porque a voz está apenas ruim. Só estou explicando, né? Porque alguém pode ficar preocupado porque a voz do pastor está diferente. É por esse motivo, né? Fizemos uma pequena viagem em família semana passada e aí a gente fica um pouquinho mais à vontade, né? E além da questão do pó, então acredito que seja esse o motivo, né? E também estamos saindo do inverno, chegando agora a primavera e o tempo vai mudando e eu creio que isso vai acumulando. Muito bem, amados. Estou aqui não por causa de mim, né? Estou aqui por causa da palavra do Senhor nosso Deus. E nessa segunda-feira estou muito feliz. Nós tivemos um final de semana abençoado. Tivemos o congresso de missões em nossa igreja. Eu sempre falo, né, que uma igreja que não se envolve com missão é uma igreja que está morta. Está morta espiritualmente e também está morta ministerialmente. Nós só chegamos aqui porque no passado homens e mulheres de Deus tiveram a coragem de fazer a obra missionária e nós não podemos parar, né? Como os irmãos bem o sabem, a gente faz missão indo, a gente faz missão contribuindo e a gente faz missão orando. Podemos fazer isso o tempo todo, né? Então nós não podemos nos descuidar com relação a esse chamado e esse compromisso de Deus para as nossas vidas. Então a minha gratidão a todos os irmãos que se envolveram e participaram desse congresso de missões, pela oferta que foi levantada ontem em nossas igrejas, aqui no Amazonas, eu creio que em todas as demais igrejas também, né? Da nossa regional foi levantada uma abençoada oferta para a obra missionária. Glória a Deus por isso e que Deus venha recompensar a cada um dos irmãos. Bem amados, para a nossa breve meditação, eu quero chamar a sua atenção para o texto que está no livro dos Salmos, Salmo 29 e versículo 9. Você vai encontrar vários textos, né, dependendo da sua Bíblia, da versão bíblica que você tem, inclusive boa parte delas, né, na parte final do versículo diz assim: e no seu templo cada um fala da sua glória. Vai ser mais ou menos assim o texto que você vai ler na sua Bíblia. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto que está na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia que eu estou lendo nesse momento do meu devocional. E o texto nessa Bíblia diz o seguinte: e no seu templo tudo grita glória. Percebeu que tem uma mudança assim sutil, mas fundamental nesse texto? Eu vou lê-lo de novo. E no seu templo tudo grita glória. Bem, meus irmãos, nós não podemos esquecer que o templo, que foi uma construção erigida, né, uma tentativa humana de trazer a presença de Deus para a comunidade dos homens, na verdade é apenas um rascunho muito mal feito, digamos assim, e olha que o templo de Salomão ele foi belíssimo. O que eu me refiro é tudo que Deus é e o que Deus tem, ele é infinitamente maior, melhor do que aquilo que nós fazemos e mesmo que a gente faça de maneira muito maravilhosa. E o templo, inclusive, foi, né, as determinações que o próprio Deus colocou. E alguém perguntou, né? Dá para se colocar Deus dentro de um templo? Claro que não. Deus não pode caber dentro de um templo, de um tabernáculo,
Deus não cabe, mas Deus permite que sejam criados templos para que Ele também se manifeste para as pessoas que ali o buscam. Há pessoas que apenas criticam os templos e, de certa forma, têm razão, né? Quando a igreja ela fica presa a um templo e ela deixa de fazer a sua missão, que é levar Jesus às pessoas, mas nós não podemos rasgar da Bíblia as páginas que falam que Deus não abdicou do templo. Ele diz que ele prefere habitar em templo, né? O coração do homem, mas ele não desfaz da importância do templo. Bom, por que eu falo isso? O templo é um lugar onde as pessoas se encontram. E nós, acredito que é o caso de muitos irmãos da nossa igreja, muitos de nós encontramos Jesus dentro de um templo. Alguém nos convidou, nós participamos de uma reunião, de oração, de uma festividade, de um culto evangelístico, em um templo, e foi feito o apelo e nós nos entregamos para Jesus. Então nós encontramos Jesus dentro e fora do templo, né? No Novo Testamento, quando Jesus é assunto ao céu, ele diz, né, que nós deveríamos no templo e nas casas pregar o evangelho, ou seja, em qualquer lugar devemos fazer isso. Bem, e esse texto fala, né, no tempo lá do Antigo Testamento, o salmista falou, né, nessa versão que eu li, tudo grita glória. O que eu depreendo dessa expressão, amado, é que no templo a gente não pode ficar preocupado, por exemplo, né, com a pintura, com os objetos que esse templo tem, com os vitrais. Tem igrejas, né? Tem templos formosos, igrejas católicas e outras religiões, que é uma obra de arte, mas não é aquilo que tem que chamar a nossa atenção. Num templo, o que deve chamar a atenção nossa não é um belo coral, uma bela orquestra, muito embora que isso é muito bonito, né, quando bem executado, não deve ser o nosso foco. Num templo, não deve chamar a nossa atenção as pessoas, né, bem ou mal vestidas, o cantor, o pregador, tudo isso concorre, né, chama também um pouco a nossa atenção, mas não é o mais importante. O que eu depreendo desse texto é que o que nós devemos buscar, ver, é a glória de Deus. O templo não pode ser um lugar para a gente se esconder, é para a gente ver a glória de Deus. Tudo que nós fizermos na casa de Deus deve ser para a glória dele. Quer cantemos, quer preguemos, quer toquemos, quer oremos, quer contribuamos, não importa o que nós façamos, tudo é para a glória de Deus. E nesse texto me chama a atenção que fala, tudo grita glória. Ou seja, é uma manifestação que se extravasa. Então, eu sei que há pessoas que até mesmo literalmente vão gritar num culto, né? Ficam emocionadas, levantam as mãos e ali em alta voz glorificam a Deus. E tá certo, é a maneira dela de se expressar. Mas também há pessoas mais, digamos, introvertidas, mais tímidas, elas não vão levantar as mãos talvez, elas não vão falar em voz alta, mas mesmo em voz baixa elas vão manifestar a glorificação a Deus. Então o templo é um lugar para a gente também, especialmente, glorificar ao Senhor. Que é a nossa igreja, amado. Vamos pensar que na nossa congregação, né, e a nossa regional, nós não podemos abrir mão desse compromisso. Ao virmos para a casa de Deus, que a gente glorifique o Senhor em alto ou baixo som, em voz aguda ou voz grave, glorifiquemos o Senhor. Que nós tomemos o tempo do culto, quer seja 1h30, 2 horas, que a gente se entregue ao Senhor de corpo, alma, espírito e verdade, como já dizia minha saudosa mãe. Façamos isso, amado, ao virmos para o templo do Senhor. A casa não é nossa, a casa é dele. Nós somos ali apenas os adoradores, os cultuadores, que vamos entregar nossa oferta ao Senhor. E a nossa melhor oferta, acredite, não é o nosso dinheiro, não é o nosso Pix. A nossa melhor oferta somos nós mesmos. E que o Senhor seja dignificado dessa nossa oferta. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, estou aqui, Senhor, uma vez mais, buscando a Tua presença e, como acabei de falar, Te glorificando. Senhor,
os irmãos da nossa igreja, da nossa regional e outros irmãos também que vão receber esta mensagem serão, Senhor, uma vez mais tocados pelo poder da Tua palavra. Que o Teu Espírito venha sobre cada um de nós, nos convertendo, Senhor, não a uma religião, não a uma igreja, mas nos convertendo ao Senhor. Que possamos, ao chegar na Tua casa, de maneira muito singela, muito respeitosa, possamos nos posicionar como adoradores verdadeiros, Senhor. E que nós tomemos todo o tempo do culto para Te glorificar. Glorificar em voz alta, em voz baixa, glorificar em espírito, glorificar enquanto nós cantamos, enquanto nós oramos, enquanto nós contribuímos, enquanto nós fazemos parte do culto, Senhor. Oh Deus, que a Tua glória também venha sobre nós. Pai, que a Tua glória venha e invada não somente o templo, mas especialmente o nosso coração, que nós sintamos e vivamos e compartilhemos a Sua glória a outras pessoas. Ó Deus, que a Tua glória possa nos acompanhar. Aliás, que nós possamos acompanhar a Tua glória, Senhor. Onde estivermos, a Tua glória possa se manifestar em casa, no trabalho, ou onde nós formos. Ó Deus, eu quero Te louvar e Te bendizer por esta oportunidade de falar de algo tão maravilhoso que é a Sua glória. Eu peço, Pai, que a Tua glória nos acompanhe essa semana e que tenhamos uma semana gloriosa em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.